o G3 hoje de novo? Tá aí o modem. Eu acho que era. Incrível, né? A velocidade é menor. Gera um outro arquivo, né? Já produz uma outra. Não dá pra juntar isso depois, né? Não tem como, né? Vai indo, né? Bom, então só para lembrar o que nós estamos fazendo, né? A gente está olhando nós estamos convergindo em direção à natureza primordial, sabedoria primordial, energia primordial, liberação do samsara, nada menos do que isso, assim, né? Estamos indo para esse ponto. Então a gente olhou essa abordagem de forma rápida, de forma média, e agora nós estamos olhando de forma extensa. Esse processo de forma extensa é uma abordagem gradual, e para as pessoas que estão olhando dentro de uma perspectiva de faixa 3, ou seja, as pessoas consideram o seu mundo interno o centro desse desenvolvimento, né? Então, as pessoas que estão operando nisso, elas nesse momento não estão operando de forma automatizada, né? Pelo menos quando operam de forma automatizada sabem que estão operando, aquilo não é o ponto, né? Também elas não estão imaginando que a organização do seu mundo ao redor é o foco, elas estão organizando o mundo interno. Então isso que significa esse treinamento, ele é um treinamento para o mundo interno, né? Organização do mundo interno. Então dentro disso, dentro desse processo gradual, nós estamos seguindo uma abordagem tradicional que utiliza a meditação em silêncio como o método principal, ou seja, a postura da meditação em silêncio como método principal. A gente já viu que existem várias possibilidades, mas essa aqui é a possibilidade que nós estamos usando. É uma eleição, assim, nós estamos usando esse método como uma base de ensinamento para a gente seguir esse caminho. Nós temos os ensinamentos de Guru Rinpoche sobre o bardo da meditação, que terminam sendo apresentados por Dudjom Rinpoche como instruções para meditação, que são comentados por Gyatro Rinpoche. Então nós usamos esse comentário de Gyatro Rinpoche como eixo. E esse é o texto de Iluminação da Sabedoria Primordial, que a gente toma como o nosso referencial. Esse texto, ele não tem nada além da própria abordagem de Guru Rinpoche, da própria abordagem tradicional. Ela começa com os ensinamentos preliminares. Ela descreve inicialmente o que nós estamos fazendo, que é um método específico. Depois fala sobre os ensinamentos preliminares, Shamatha impura, Shamatha pura. Aí a lucidez frente à realidade, que é essencialmente Prajnaparamita. Depois nós vamos em direção à lucidez, ou seja, a visão, a meditação. A partir dessa visão, aí nós temos a ação no mundo e fruição. Nós temos essas secções. Ainda que a gente esteja seguindo esse texto, nós não estamos seguindo essas palavras especificamente como se fossem chaves do nosso movimento. Mas nós estamos seguindo esse conteúdo. Nós subdividimos, então a gente vai substituindo partes desses conteúdos, desses títulos, por meios hábeis que nos permitem desenvolver isso. Então a gente vai falando sobre os meios hábeis, sobre os métodos propriamente. Então, em meio a esse trajeto ele termina virando
ele termina se tornando tudo que nós fazemos dentro do cérebro. Os horários de meditação, os vários estudos, tudo conectado, costurado a esses itens, a esse eixo. É muito comum que as pessoas, quando se aproximam, elas não vejam o eixo, mas isso não é o problema, porque o eixo já está funcionando, né? O funcionamento desse eixo significa que as pessoas vão fazendo uma coisa, aquilo vai facilitando outra, ainda que elas não saibam que isso tem essa sequência, né? Então uma atividade vai facilitando a outra e isso vai andando assim, né? Então os vários estudos, os vários textos, os livros que nós abordamos e olhamos repetidas vezes, todos eles vão nos permitindo amadurecer para fazer uma outra coisa que então te entende melhor, uma outra coisa, e nós vamos indo. Esse é o processo, né? As pessoas chegam a hora que querem, saem a hora que querem, entram onde quiserem, mas se elas entrarem naquele tipo de abordagem, aquilo funciona, tá bem, né? Caso contrário, a pessoa naturalmente ela vai buscar alguma outra coisa, entra num outro horário que funciona melhor, assim, né? E aí nós vamos indo. Então, num certo sentido, como nós estamos nesse tempo caótico, né, a gente não consegue organizar as coisas de tal forma que as pessoas vejam primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Mas isso não tem problema, porque é o princípio da peneira, né? A peneira vai... Aquilo que passa pela peneira é o que está no ponto de passar, né? É assim, então, numa outra linguagem, a gente poderia dizer, os ensinamentos eles se tornam autossecretos. Aquilo que nós não alcançamos, a gente não alcança. A gente só alcança o que pode alcançar, né? Então, naturalmente, o próprio processo ele termina organizando tudo, porque as pessoas podem tentar entrar onde quiserem, de uma forma aleatória, né? Mas se elas não conseguem entrar por ali, elas terminam entrando pelo lugar onde mais ou menos seria mais fácil para elas. E com o tempo elas vão galgando, né? Então vamos supor, assim, nós temos os retiros de 3 meses, retiros longos, tem muitas atividades que estão disponíveis. Mas as pessoas elas não vão poder fazer isso. Por quê? Porque não está no ponto de fazer. As coisas elas se ajustam e aí tem um momento de fazer aquilo. Então assim, a gente não gera estresse, também não é necessário esse método, como ele é uma combinação também de um método gradual com um método repentino, um método rápido. Nós não temos nenhum problema também de dar saltos por cima das coisas. A gente não tem a obrigação de fazer aquilo de forma estritamente ordenada, como se fosse a pessoa obter um grau, então só isso permite um outro grau, alguma coisa. A gente não está operando assim, né? Se as pessoas puderem andar mais rápido no meio do processo, ótimo, né? Então, tá bem. E, assim, esse eixo todo e essa sequência de práticas de meios hábeis que nós vamos seguindo, essa sequência é que eu estou apresentando aqui. Nós estamos mais ou menos no início ainda, né? Estamos um pouco no início, ainda que a gente tenha olhado as coisas do fim também, né? Nós estamos no início dentro da perspectiva do processo gradual. E eu procuro utilizar assim, sempre que nós estamos fazendo um pedacinho, em qualquer parte, manter a visão do todo, né? Não perder essa visão de todo. Por isso que eu retorno. E ontem à noite eu trouxe esse ensinamento de Guru Rinpoche apontando o bastão para o coração do velho de Nigobe, né? Para que a gente também não perca a perspectiva novamente, né? Nós estamos começando a olhar coisas específicas, é bom que a gente não perca essa perspectiva ampla. Faz parte desse método que a gente está utilizando um aspecto circular, ou seja, na medida em que nós vamos avançando pelos vários itens, a gente não tem uma realização completa dos vários itens, a gente não tem uma realização completa de um item, então passa para o outro, não é assim. Na verdade, para ter a realização completa de um item, tem que ter a realização completa dos outros todos. Não tem como, nem a motivação, que seria o primeiro, né? A gente não consegue ter uma motivação perfeita se não tem uma compreensão perfeita de tudo. A motivação não vai ser perfeita. Ela vai ser uma motivação assim, em aprimoramento, né?
Tem uma primeira abordagem dessa motivação, mas aos poucos ela vai melhorando. Então a gente percebe que nós temos um certo nível de motivação, mas na medida que a gente vai conhecendo os vários itens e vai treinando, vai meditando e vai avançando, de repente a gente volta para o item da motivação. A motivação agora é muito mais profunda. A meditação também ela tem mais estabilidade, tudo vai melhorando. Mas não é que ela tenha motivação perfeita e estabilidade perfeita na meditação, não é isso. Está melhor. E aí a gente cumpre esses círculos todos dos vários itens e retorna ao ponto primeiro e vai indo, né? Então é assim. Então cada um de nós está numa posição, fazendo alguma coisa no meio desse giro, né? Já fez alguma coisa, nós estamos avançando assim. E naturalmente, enquanto nós avançamos, a gente também pode seguir de forma gradual, ou a gente também pode aprofundar a meditação e fazer um atalho de alguma coisa, ou avançar rapidamente na realização desses vários itens, né? Então não há nada que a gente vai colocar no tempo, dizer, olha, é necessário tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo, ou é necessário que pratique desse jeito ou daquele jeito, né? A gente tem a sugestão da prática, mas cada um se ajustando dentro disso vai encontrar o seu próprio jeito de andar, assim, né? E esse jeito de andar, a minha aspiração é que seja rápido, eficiente, melhor do que a própria descrição que a gente está fazendo, né? E nós temos esse conjunto de facilitadores, nós temos a felicidade de ter os tutores também, que vão cuidando dos facilitadores e da sangha toda. Então isso nos ajuda bastante, né, a desenvolver essa rede e nós vamos avançando. E a sangha, que inclui os facilitadores, tutores, os praticantes, os amigos todos, né? Essa sangha, ela tem um efeito terapêutico, ela é como se fosse o Buda, nós somos células dessa inteligência, né? Eu pude observar isso, assim, as pessoas chegam e a sangha acolhe, né? E de modo geral as pessoas melhoram, né? Assim, em contato com a sangha, né? Na verdade elas melhoram mesmo, a sangha é curativa, né? A sangha é alguma coisa maravilhosa, é acolhedora, então isso é muito bom. Hoje tem alguma coisa que a gente nem sabe o que explicar também, né? Que é a sangha virtual, né? É um conjunto de ensinamentos ou contatos por e-mail, por Facebook, por alguma coisa assim, né? Que é super útil, muito benéfica, assim, alguma coisa aberta, né? Então as pessoas podem entrar para dar uma espiada e já ficam enganchados e aquilo já vai andando, né? Então é maravilhoso que a gente tenha esse processo também, que é super útil, né? Então aqui, hoje, eu vou dar alguns passos mais. Por quê? Porque o meu objetivo é, de tanto em tanto, né, de modo geral, no meio do ano e no início do ano, eu aprofundo isso, a gente repassa esses temas todos, né? A gente vai indo assim, né? Então, eu estava imaginando hoje descrever um pouco mais Shamatha Impura e Shamatha Pura e Metta Bhavana agora de manhã, né? Aí eu ia deixar um intervalo de prática, porque hoje eu vou sair às 11 horas. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou sair às 11, eu volto à tarde, aí eu vou avançar, assim a gente acelera um pouco o ritmo, né? A prática da tarde fica das 11 ao meio-dia, aí eu volto e a gente faz prática de novo, né? Então eu queria introduzir esse tema que vocês já ouviram, né? Mas eu queria falar novamente sobre o tema de Shamatha Impura, Shamatha Pura e Metta Bhavana. Aqui nós estávamos olhando um ensinamento sobre a energia, né? Então estou introduzindo esse Shamatha através do foco na energia. Eu queria que, se possível, vocês guardassem isso com muito cuidado, porque
essa forma de praticar shamatha é muito mais efetiva, muito mais rápida do que uma forma de praticar shamatha na qual os objetos pertencem a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Aqui nós estamos olhando alguma coisa que não pertence a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. O objeto já é sutil. Então, quando nós trabalhamos nisso, a gente tem a chance de avançar em direção à liberação do samsara, assim, meio rápido. Então, isso é super útil. Então, nós vamos seguir com essa abordagem. Ou seja, nós já descrevemos o shamatha desse modo, mas essa shamatha que eu estava descrevendo é o que se chama shamatha impura. Né? Por quê? Porque é uma shamatha na qual, ainda que eu não tenha descrito, nós estamos focando a energia e o restante das circunstâncias ao redor nós abandonamos. A gente não coloca foco em qualquer objeto de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não coloca. Não foca. Coloca só na energia. A gente amplifica isso, amplifica e mantém. E aí passa pelos vários elementos. Né? Elemento éter, elemento ar, elemento fogo, elemento água, elemento terra. Em alguns textos de Guru Rinpoche, ele não usa a palavra éter, ele usa a palavra espaço. Mas o sentido é o mesmo, exatamente a mesma coisa. Então, em shamatha impura, nós fechamos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Aqui, quando nós estávamos praticando, eu não dei nenhuma instrução sobre isso. Eu deixei só o foco na energia. Né? Mas agora eu vou distinguir isso. Então, quando a gente for praticar, a gente tenta se manter só o foco na energia. Isso é shamatha impura. Aí a shamatha pura é quando a gente mantém, a gente já estabilizou isso. Então nós mantemos o foco na energia, mesma coisa, mas agora também nós permitimos que os olhos vejam, que os ouvidos ouçam, etc. O controle de qualidade seria assim: em shamatha impura, se depois da meditação eu lembrar de alguma coisa que aconteceu em volta, isso seria uma falha. Em shamatha pura, se eu não lembrar, seria uma falha. Então é uma diferença razoavelmente grande, né? A cara é a mesma, né? Tudo igual. É só um processo interno. Então, a shamatha impura, super importante, porque se eu gerar essa estabilidade, isso é uma boa coisa. Agora, a shamatha impura é super importante também. Por quê? Porque se eu conseguir manter a energia em meio à ação de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, significa que eu já tenho uma estabilidade diante das circunstâncias do samsara. Isso é quase liberação do samsara. Isso é porque o aspecto de liberação é isso, né? As coisas acontecem e nós não precisamos ser arrastados, ser engajados, ser levados pelas coisas. É alguma coisa acontecendo aqui, né? A gente não precisa ser arrastado, né? Tem um aspecto muito profundo que a gente não estudou ainda nessa sequência, mas vocês sabem, porque vocês já estudaram em outros momentos, é que cada objeto que aparece, ele na verdade, o conteúdo dele é um conteúdo energético. Então, olhar não é uma coisa simples. Quando a gente olha,
algo se move internamente. Tem um padrão que se move internamente. Então, quando nós estamos com energia estável e nós olhamos, essa energia pode oscilar. Então, agora nós estamos treinando, ser capazes de olhar sem perder isso. Esse é um treinamento, num sentido sutil, um treinamento de tatata, direto assim. Tatata é chamado de dupla realidade. Então, mantenho a visão ampla e sou capaz ao mesmo tempo de ver alguma coisa estreita. Então essa é a mente do Buda. O Buda, quando descreve a mente dele, é tatata. Ele é capaz de manter a mente ampla e ao mesmo tempo ver coisas pequenas. Porque ele olha com uma mente ampla as coisas pequenas, que ele não deixa de ver no contexto delas, ele entende o que significa aquilo, como é que aquilo surge. E aí brota o Dharma, aí vem sabedoria primordial. Isso é super importante. A nossa ancoragem, ela não é na mente cognitiva, ela é na energia, né? Então, a minha sugestão é que a gente use parte do nosso tempo para isso, né? Então, hoje de manhã, no final da manhã, a gente vai fazer essa prática, né? Vamos dedicar um pouco de tempo para nascimento no lótus, depois shamatha pura, shamatha impura, baseada na energia, né? Desculpa, shamatha impura, shamatha pura. Aí nós já temos 3 sessões. Isso é praticamente já dá 1 hora, né? 1 hora. Então nós vamos fazer essa parte de nascimento do lótus, nós vamos fazer rápido. Sim. Então vamos fazer isso rápido e vamos completar os primeiros 15 minutos com shamatha impura. Depois nós fazemos shamatha pura e aí nós vamos fazer metta bhavana. Então eu queria descrever também metta bhavana. Metta bhavana, o metta bhavana é uma prática na qual nós mudamos a realidade. Então aqui a gente não tem ainda Prajnaparamita, não tem ensinamento sobre a coemergência, que virá depois, mas Metta Bhavana já é o exercício disso. Então nós podemos considerar que Metta Bhavana é já um meio hábil. Nós estamos praticando um meio hábil de ação. É como se fosse ação no mundo. A gente não tem tempo de fazer todo o ensinamento para depois voltar à ação no mundo. A gente precisa fazer ação no mundo porque, enfim, nós estamos no mundo. A gente precisa transformar as nossas relações. Na medida que a gente transforma as nossas relações, o nosso caminho melhora. Então é um ponto crucial. A gente vai já de saída trabalhar nesse ponto, né? Então, Metta Bhavana é essa condição na qual nós alteramos a relação cognitiva com os seres, vemos eles de outro modo e trocamos a energia que nós estamos utilizando para construí-los, literalmente, né? Aqui a gente não tem ainda, como eu estava explicando, os recursos do Prajnaparamita, porque dentro desse processo gradual a gente não fez. Mas eu estou descrevendo como se a gente já soubesse isso. Por isso que eu estou usando essas palavras, né? No sentido direto da prática, é muito simples, porque nós vamos dizer essas 4 frases, né? A gente vai olhar os seres, vocês podem tomar os mesmos seres as mesmas situações que apareceram quando a gente estava contemplando o lodo e a água, né? Essa meditação a gente tinha que procurar isso. Então agora a gente, em vez de simplesmente nascer sobre o lótus, né, fazer essa meditação, nós vamos fazer a meditação
já utilizando o meio hábil, como se a gente estivesse treinando uma folhinha do lótus ali. Então a gente vê, a gente já tem a motivação do talo, aí nós focamos aquelas circunstâncias e a gente vai dizer que essas pessoas sejam felizes, que elas superem o sofrimento, encontrem as verdadeiras causas da felicidade, superem as verdadeiras causas do sofrimento. Super importante. Importante em vários níveis, assim. Por exemplo, as relações que nós temos, elas produzem fatores de adoecimento, né? Com certeza. Assim. Então, na medida em que nós vamos estabelecendo relações no mundo e essas relações vão ficando para trás de uma forma torta, e cada uma dessas relações, quando a gente relembra o foco novamente, a gente descobre que tem uma coisa que nos espeta. Agora vocês imaginem, a cada ano vocês aumentam uns 3 fatores de espetamento, mínimo, assim, né? Uns 10. Aí em 10 anos você tem 100 fatores de espetamento, né? Em 30 anos vocês já estão todos furados, já está uma situação grave, assim, né? E nós vamos desenvolver sintomas. Vamos terminar fazendo o quê, né? Assim. E aí quando a gente desenvolve sintomas, como é que a gente vai consertar essa situação toda, né? A gente está com um problema que começa a ter uma outra cara, assim, né? Então é muito importante a gente praticar Metta Bhavana, como se a gente tomasse um banho, né? Um banho de descarga, uma coisa assim, ainda que isso seja de outra tradição, assim, né? Mas é um processo no qual nós vamos olhando para os seres e a gente vai construindo eles de uma forma mais elevada, né? Não importa o que eles fizeram, o que eles fizeram a gente diz é lodo, e o sofrimento que vem a gente diz é água. Mas diante disso eu vou fazer o quê? Eu vou fazer brotar o lótus, vou fazer brotar o talo do lótus. E agora eu olho para esses seres e digo, essa pessoa monstruosa seja feliz. E aí pode ser que pare de ser um monstro desse jeito, né? Então que isso independe de julgamento. Se vocês tiverem uma sensação de que ele é um monstro, não pensem que ele não é um monstro. Ele é um monstro, né? Assim. Mas aí você diz que seja um monstro feliz, assim, né? Assim. Aí ele vai ficar um monstro do bem, né? É uma coisa assim. Eu acho que a gente deveria recuar a nossa infância, até o ponto de dizer que o lobo mau seja feliz, que ele supere o sofrimento, que os caçadores sejam felizes. Aquilo tudo assim, arrumar aquilo, né? Porque aquilo ficou assim, né? Eu vejo a Thalita, né, pequenininha, ela tem uma paixão pelo lobo mau. Isso me preocupa um pouco, né? Assim, não sei o que vai acontecer mais adiante. Mas assim, né? É melhor, eu mesmo estou rezando que o lobo mau seja um bom lobo mau. Assim, né? Porque a situação é, depois aparecem os metaleiros, aparece uma coisa horrível assim, né? Aí, eu estou me preparando, né? Porque não sei se eu vou ver isso, mas tem que começar a rezar agora, né? Assim. Ó, tem uma vozinha de criança aí, né? Então a gente precisa olhar essa situação, olhar para os seres e, enfim, os seres estão aí, né? Desde o lobo mau. Mas aí nós olhamos para eles, a gente não vai tirar esse papel, né? A gente olha que ele seja feliz. Imagina, se o lobo mau tivesse feliz, né? A situação estava muito melhor, né? Muito melhor. Era do bem, assim, não tinha problema. E ele tinha que encontrar as verdadeiras causas da felicidade, né? Imaginou? O lobo mau com uma aura, assim, né? Aquilo ia ser o máximo, né? E é possível, pessoal, é possível. E o Chapeuzinho também podia ser feliz. Essas várias circunstâncias, assim, pode acontecer. Mas a gente olha para as histórias e não acredita, né? As nossas próprias histórias, né? A gente não acredita que aquilo... A gente congela as pessoas nos papéis que a gente vê. Se aquilo é verdadeiro ou não é, não importa. É como nós vemos.
Então, é melhor que a gente reze para os seres como a gente vê. A gente não precisa ficar fazendo uma coisa, não, é a natureza de Buda que eu estou vendo ali. A gente não precisa olhar a natureza de Buda por enquanto. A gente vê aquele ser e, na verdade, nós vamos exercer a natureza de Buda. A gente não precisa nem pensar sobre isso. Porque quando a gente diz que eles sejam felizes, nós estamos mudando. A nossa mente é livre, ela muda essa visão. Então, essa visão mudando, isso é a natureza de Buda aparecendo. Por outro lado, os seres, quando nossa mente muda, os seres mudam. A gente não precisa de uma teoria complexa sobre coemergência, sobre física quântica, sobre alguma coisa assim. A gente pode exercer isso. Então, espantosamente, os seres também têm a natureza de Buda. Eles começam a se manifestar de outro modo. Porque existe a coemergência e isso é assim. Mas mesmo que a gente não estude a coemergência, a gente pode praticar isso. A gente vê isso. Né? Então, Metavavana é tão simples, e tão direta, e tão profunda. Então a gente olha desse modo, que aqueles seres sejam felizes. Por que a gente vai se habilitar a dizer que alguém terrível possa ser feliz? Né? Por quê? Porque nós estamos olhando a partir do talo. O talo já nasceu. O talo é que nos habilita a isso. Se nós estivéssemos, por exemplo, em faixa 1, isso era um papo que não tinha nem sentido. Se nós estamos em faixa 2, as pessoas vão dizer, olha, vamos ser simples, né? Eu sou amigo dos amigos, mas eu não sou amigo dos inimigos. Isso é uma coisa óbvia. E a gente acaba de ficar assim, Mas aqui não vem ao caso amigo e inimigo. Nós percebemos esse aspecto interno. O que aparece fora é inseparável. Então, mesmo que a gente não tenha nenhuma teoria sobre isso, a gente simplesmente vai usar isso de forma direta. Né? Um exemplo é a Sua Santidade Dalai Lama falando dos chineses. Né? Então, os chineses são meus amigos de amanhã. Uma coisa assim. Então nós temos esse poder. Né? Então a gente olha que eles sejam felizes. Se a gente olhar nesse momento assim para os chineses mesmo, é um bom treinamento, né? Que os chineses sejam felizes. Eles podiam ser felizes e fazer boas coisas. Eu acredito que eles realmente vão fazer boas coisas. Então, por que não? Eles podem. Eles têm a natureza livre da mente. Por que eu vou construir eles sempre de uma forma complicada, né? A gente olha para os americanos. Eles sejam felizes. Façam boas coisas. E menos guerras, por exemplo, né? Mas coisas melhores, assim. Isso é uma boa coisa. São super inteligentes, ótimos. Podem fazer boas coisas. Não sei o que aconteceu. Né? É assim. A gente olha para os argentinos. Podem ser felizes. Eles podem ser felizes, podem ser. Tá vendo que isso é uma mente elevada. Quem é que eu estou lembrando? Os seres importantes nesse mundo, né? É assim. Isso nem é hora de como é que eu vou dizer, de importância, porque senão já ia dizer os argentinos de primeiro, assim, né? É assim, né? Não, mas é isso que eu estou falando, é que eles sejam felizes. Superem o sofrimento, encontrem as causas da felicidade e superem as causas do sofrimento, né? É assim. Aí nós vamos olhando assim. Aí, claro, os uruguaios, os paraguaios, os colombianos, bolivianos, e os brasileiros, claro. Torcedores de todos os times, porque os palmeirenses já estão felizes, né? Assim, né? Então, esse é um ponto super importante, essa capacidade da gente olhar. A gente olha a categoria dos alguma coisa, né? É uma categoria, assim, uma listagem complexa. E a gente diz que as pessoas sejam felizes. Né? Aí tem aquelas categorias assim, que eles sejam felizes, né? Sigam a sua vida. Né?
encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Né? Mas tem também essa capacidade nossa de eles sejam felizes. Isso é mais bonito ainda. Então, a Metta Bhavana faz isso. A gente descobre como que aquela pessoa nos espetou por vidas. Ou nos espetou, no mínimo, essa vida. Que desde que a gente se encontrou, houve aquilo. Então tem esse fator de adoecimento. Se vocês olharem com cuidado, mesmo que vocês estejam... Aliás, quando vocês estão meditando com energia, aí vocês evocam um desses seres. Agora, olhem o que acontece com a energia. Pode ser que a energia... Por isso que shamatha pura é super importante. Porque vocês vão ser capazes de trazer esse ser sem se perturbar. Aí a gente complementa com isso. Sejam felizes, superem o sofrimento, contra as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. Então essa meditação ela vai tomar esse aspecto, né? Aí depois de Metta Bhavana, aí nós vamos entrar na Prajnaparamita. A gente vai trabalhar com a emergência, mas isso eu vou fazer hoje à tarde. Vou trabalhar hoje à tarde. Então, eu tendo explicado isso, na sequência vocês vão praticar. Mas eu ainda deixaria um tempo para alguma pergunta, né? Eu explico. Mas aqui nós estamos usando essa descrição dos 5 lungs, né? O elemento éter, o elemento ar, o elemento fogo, o elemento água, o elemento terra. Nós estamos focando isso, né? Assim. E eu vou explicar de novo, então, rapidamente que seja. Então, quando a gente senta na posição usual. Não sei se explico para os chineses, eles vão terminar fazendo melhor ainda. Eles pegam aquilo, registram o copyright, fazem melhor, assim, e espalham aquilo para o planeta inteiro, né? Mas é bem isso que a gente quer, né? Se puder fazer isso, melhor, assim, né? Então a gente senta. A primeira instrução seria essa meditação intuitiva. A gente senta. Aí passa um tempo que olha para o lado, não aconteceu nada, né? A gente continua assim. Aí lá pelas tantas a gente, bom, já que não pode ir embora, a gente vai ficando assim, né? Aí é justamente esse o ponto que fica mais fácil de ver o elemento éter. A gente diz agora, amplia o elemento éter, né? Nós estamos com uma cara meio assim, né? A gente amplia como se fosse a luz da mente, assim, né? De modo espantoso, se a gente está assim, a gente amplia essa luz, a gente já se arruma. Então, todo mundo que está meditando de forma intuitiva já faz isso, né? A gente vai andando. E de repente a pessoa se arruma, assim, não tem nada para fazer mesmo. Então aqui nós estamos vendo essa possibilidade de nós aumentarmos o brilho da mente. E curiosamente, eu vou dizendo aumentar o brilho da mente, mas a minha coluna vai se arrumando assim quando eu estou arrumando o brilho da mente. Porque na verdade os 5 lungs eles estão juntos, né? Estão juntos. Mas a gente sabe direitinho. Vocês imaginem assim, uma aula de matemática, 1h30 da tarde. Aula de cálculo diferencial integral de linha no espaço n-dimensional. Os teoremas básicos das integrais. Em russo. Vocês veem que eu não me livrei ainda do meu sofrimento, né? Assim,
para aquilo. Isso aqui é exercício de motivação, pessoal.